O que começou como um acidente em uma sala de reuniões virou silêncio demais para ignorar. Porque quando um CEO frio enxergou o olho roxo da funcionária e decidiu intervir, aquela história deixou de ser apenas profissional. E alguns homens não sabem recuar quando escolhem proteger. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? A chuva fina e persistente batia contra os vidros da sala de reuniões, transformando o horizonte de São Paulo em um borrão de luzes e concreto. Dentro, o ar era rarefeito, denso. Na cabeceira de uma longa mesa de vidro, Pedro Sampaio ouvia, mas seus olhos viam além das palavras. Eles percorriam os rostos dos executivos, medindo o peso das ambições, o nervosismo disfarçado em posturas rígidas. Ele era um homem que aprendera a ler o silêncio. Foi em um desses silêncios, entre o fim de uma apresentação e o começo de outra, que seu gesto quebrou a imobilidade da cena. A mão, movendo-se para a xícara, vacilou por 1 milésimo de segundo. O café, escuro e quente, escorreu, uma mancha viva sobre a frieza do vidro. O som pareceu alto demais. Um pequeno acidente, mas que na presença dele adquiria o peso de um erro estratégico. Ninguém se moveu. Pedro, no entanto, não demonstrou irritação. Apenas pressionou um botão no interfone, a voz saindo baixa, cortante. Peça para a limpeza vir até a sala de reuniões. Agora! Não era um pedido. Era uma ordem que não admitia demora. A porta se abriu segundos depois, revelando uma figura que parecia pedir desculpas por existir. Lídia Cabral entrou com a discrição de quem teme o próprio eco, os ombros ligeiramente curvados, uma postura de invisibilidade aprendida. Com licença, eu prometo ser rápida. Sua voz foi um murmúrio direcionado ao chão, enquanto se aproximava com um pano nas mãos. A reunião deveria ter continuado. As vozes deveriam ter voltado a preencher a sala. Mas o olhar de Pedro, antes fixo nos números, desviou-se e pousou nela. E não saiu mais. Ele a observou começar a limpar, os movimentos eficientes, mas contidos. Foi então que ela, num gesto automático, afastou uma mecha de cabelo do rosto. Tarde demais. A camada de maquiagem, por mais espessa que fosse, não conseguia esconder a mancha violácea que se espalhava ao redor do seu olho. Não era uma sombra, era dor. O ar na sala mudou de temperatura. Pedro fechou a pasta de couro sobre a mesa, o som suave ecoando como uma sentença. Encerramos por hoje. A confusão foi instantânea. Um diretor, mais ousado ou mais tolo, ousou protestar. Senhor Sampaio, ainda não finalizamos o balanço. O olhar que Pedro lhe dirigiu foi suficiente. As palavras morreram, as cadeiras começaram a se mover em um êxodo apressado e silencioso. Antes que a última pessoa alcançasse a porta, a voz dele soou novamente, como uma lâmina de gelo. Todos saiam, agora. Desta vez, não houve hesitação. A porta se fechou e o silêncio que ficou era palpável, pesado como uma promessa. O olhar de Pedro encontrou o de Lídia, que estava paralisada, o pano ainda na mão. Ele apontou. Menos você. Ela empalideceu. O coração, antes um ritmo discreto, agora batia contra suas costelas como um pássaro preso. Ela tinha feito algo errado, algo terrível. A certeza a invadiu. Senhor, eu fiz barulho? A pergunta saiu trêmula, quase inaudível. Pedro não respondeu.
Apenas a observou por um segundo que pareceu durar uma vida, seus olhos penetrantes lendo as histórias que ela tanto se esforçava para esconder. Então, ele se levantou. Cada movimento lento, deliberado. Ele se aproximou, e Lídia sentiu o impulso de recuar, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a tensão no ar, ele ergueu a mão e tocou a pele machucada ao lado do olho dela. A voz dele, quando veio, foi um sussurro perigoso. Quem fez isso com você? O mundo de Lídia parou. Eu caí. Mentiu. A voz rápida demais, os dedos esmagando o pano úmido. O olhar dele não vacilou. A expressão permaneceu a mesma, indecifrável e intensa. Eu não nasci rico, Lídia. Eu cresci nas ruas, e eu sei exatamente como é um soco quando vejo um. Cada palavra caía como uma pedra. Isso aqui. Ele roçou o dedo levemente sobre o hematoma. Foi um soco. A última muralha dela desmoronou. As lágrimas que ela vinha engolindo há dias transbordaram, silenciosas e humilhadas. Pedro observou a dor dela por um momento, então se virou, serviu um copo de água com uma calma quase assustadora e o estendeu para ela. Bebe. A história veio em fragmentos, entre goles de água e soluços contidos. O ex-namorado. O término não aceito. A perseguição silenciosa. A noite anterior. Pedro ouviu tudo, o maxilar travado, a fúria crescendo em seus olhos como uma tempestade escura. Quando ela terminou, ele apoiou as mãos na mesa, a voz firme. Se ele chegar perto de você de novo, você me avisa. E se precisar de advogado ou de uma medida protetiva, o jurídico da empresa está à sua disposição. Não era gentileza. Era um decreto. Você já sentiu que alguém viu através da sua dor antes mesmo de você falar? A noite engoliu a cidade quando Lídia finalmente deixou o prédio. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava úmido e pesado. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração, quando uma sombra se materializou ao seu lado. A gente precisa conversar. O corpo dela gelou. Tarde demais. A mão dele, a mão que ela conhecia tão bem, agarrou seu braço. Me solta. Mas antes que o medo a paralisasse por completo, outra mão, firme e rápida, surgiu do nada. Pedro. Com uma técnica precisa, quase fria, ele torceu o braço do agressor, forçando-o a soltá-la. Acabou. A voz de Pedro era baixa, mas carregada de uma autoridade mortal. Ele nem olhou para Lídia ao ordenar. Chama a polícia. Ela obedeceu, os dedos tremendo sobre a tela do celular. A viatura chegou, flagrante. Enquanto o ex-namorado era algumado, Pedro já estava ao telefone, a voz calma e implacável, articulando com advogados, garantindo que o sistema desta vez não falhasse. Ele desligou e seu olhar seguiu o carro da polícia se afastar. Já vi homens como ele saírem rápido demais. Uma pausa. Desta vez não. Na delegacia, ele ficou ao lado dela, um pilar silencioso de força. Quando tudo terminou, na madrugada, ele a conduziu até seu carro. Abriu a porta. Eu levo você para casa. Não foi um convite. Era o fim daquele capítulo. E Lídia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia finalmente respirar. O carro de luxo deslizava pelas ruas adormecidas, um casulo de silêncio e couro que a isolava do mundo exterior. Lídia mantinha as mãos entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos, ainda sentindo o tremor residual do confronto, da delegacia, da gentileza inesperada. Ao seu lado, Pedro Sampaio dirigia com uma economia de movimentos que era quase hipnótica, seus olhos focados na estrada, mas a presença dele preenchia cada centímetro do carro. O silêncio não era pesado, mas carregado de perguntas não feitas. Foi a curiosidade, mais forte que o esgotamento, que a fez quebrar o feitiço. Senhor Sampaio, a voz dela saiu cautelosa, testando o ar. Como
Como o senhor fez aquilo? Ele não desviou o olhar do asfalto que corria sob eles. Aquilo o quê? Lá fora, com ele. Ela respirou fundo, buscando as palavras. O jeito que o imobilizou foi tão rápido. Por um instante quase imperceptível, uma sombra de outra vida passou pela expressão dele. A máscara do CEO intocável vacilou, revelando algo mais antigo, mais duro. Eu não nasci atrás de uma mesa de reuniões, Lídia. A voz veio baixa, desprovida de orgulho ou drama. Era a simples enunciação de um fato. Cresci em um lugar onde ou você aprendia a se defender, ou virava entretenimento no recreio. Uma pausa curta, mas densa de significado. Então, um traço de ironia seca tingiu seu tom. Eu nunca tive vocação para ser o espetáculo. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais leve. Lídia sentiu algo se descontrair dentro dela, um nó de tensão que nem sabia que existia. E sem perceber, o canto de sua boca se curvou, um quase sorriso escapando na penumbra do carro. Naquele momento, ele deixou de ser apenas o chefe todo-poderoso. Ele se tornou um homem com um passado, um homem que, como ela, também já precisara lutar para não ser engolido pelo mundo. O veículo diminuiu a velocidade, parando diante do prédio simples de apartamentos onde ela morava. O motor continuou a ronronar suavemente, quebrando o silêncio da rua adormecida. Nenhum dos dois se moveu por um instante. Chegamos. A voz de Pedro foi baixa, quebrando o feitiço. Lídia finalmente se virou para ele. No escuro, o rosto dele parecia ainda mais esculpido, as linhas duras suavizadas pela penumbra. As palavras presas em sua garganta lutavam para sair. Obrigada, parecia pequeno demais, uma palavra gasta para uma ação de tamanho descomunal. Eu não sei como agradecer ao Senhor, ela conseguiu dizer, a voz ainda frágil. Pedro manteve os olhos na estrada à frente por mais um segundo, como se organizasse os próprios pensamentos. Então, ele se virou para encará-la. O olhar dele era direto, sem artifícios. Você não precisa me agradecer, Lídia. Nenhuma mulher deveria passar por isso. E nenhum homem de verdade deveria ver isso acontecer e não fazer nada. A simplicidade da resposta a desarmou. Não havia heroísmo em sua voz, apenas um código de conduta que parecia tão intrínseco a ele quanto a cor dos seus olhos. Ele não se via como um salvador. Ele apenas fizera o que era certo. Mas o senhor não precisava se envolver tanto. A polícia faz o trabalho dela, eu faço o meu. Ele a interrompeu, a voz com um toque de aço. O meu trabalho é garantir que as pessoas que dependem da minha empresa estejam seguras. E isso, Lídia, inclui você, dentro ou fora daquelas paredes. Ela sentiu as lágrimas ameaçando voltar, mas desta vez eram de uma emoção diferente, algo que se parecia com gratidão, mas era mais profundo, mais avassalador. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. Pedro pareceu entender. O olhar dele suavizou por um instante. Vá descansar. Você não está mais sozinha nisso. Meus advogados vão assumir a partir de agora. Eles entrarão em contato com você amanhã para formalizar tudo. Ele não vai mais se aproximar de você. É uma promessa. A palavra promessa, na boca dele, não soava como uma esperança. Soava como um fato consumado. Lídia abriu a porta do carro, o ar frio da madrugada a envolvendo. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Boa noite, Sr. Sampaio. E obrigada. De verdade. Ele apenas assentiu, um gesto curto e definitivo. Ela saiu, e enquanto caminhava para a porta do prédio, ouviu o som do carro dele permanecendo parado, o motor ainda ligado. Ele só partiu depois que a viu entrar em segurança, a porta se fechando atrás dela. E naquele pequeno gesto de espera, Lídia entendeu que algo fundamental em sua vida havia mudado para sempre. A solidão, sua companheira mais antiga e fiel, havia acabado de ser destronada.
Os dias seguintes trouxeram uma normalidade estranha. A medida protetiva era uma barreira legal, mas a verdadeira muralha era o conhecimento silencioso que percorria a empresa. Lídia Cabral estava sob a proteção de Pedro Sampaio. Os olhares curiosos continuavam, mas agora eram tingidos de respeito e uma dose saudável de medo. Ela continuava seu trabalho, o pano deslizando pelo chão dos corredores, seus movimentos um mapa de discrição. Era tarde, e o andar administrativo zumbia com a pressa do final do expediente. Foi quando ela ouviu. Mas esse relatório não fecha, reclamou uma mulher de Tyler Caro, a voz alta demais, frustrada. Os custos projetados não batem com o trimestre anterior. Alguém vai me cobrar por isso. O colega ao lado deu de ombros cansado. Então ajusta a projeção. Faz bater. Ninguém vai conferir o histórico. Lídia hesitou, o corpo paralisado a poucos metros da mesa. Seus olhos, quase por instinto, correram pelos números na tela do computador. E algo dentro dela, a estudante de administração que fora forçada a adormecer, despertou. Antes que o bom senso pudesse gritar para ela ficar quieta, para permanecer invisível, as palavras escaparam. Desculpa. A voz saiu baixa, mas clara o suficiente para cortar a conversa. Mas não é a projeção que está errada. O silêncio caiu como uma pedra. Duas cabeças se viraram em sua direção, os olhares variando da surpresa à incredulidade. Tarde demais para voltar atrás. Lídia engoliu em seco, o coração começando a acelerar. É que... Ela apontou com o queixo na direção da tela, sem ousar se aproximar. Vocês estão comparando com o trimestre sazonal, que sempre tem um pico de vendas? O certo seria ajustar pela média anual para ter uma base real. Senão, sempre vai parecer que está faltando dinheiro. O silêncio que se seguiu foi pesado, hostil. A mulher do administrativo estreitou os olhos lentamente, um sorriso de desprezo se formando em seus lábios. Perdão? E quem é você para dizer como eu devo fazer meu trabalho? O tom era afiado, desenhado para humilhar. Você é só a faxineira. O olhar dela desceu pelo uniforme de Lídia, de cima a baixo, avaliando, diminuindo. Seu trabalho é limpar o chão, não se meter em planilhas que você claramente não entende. Volte para o seu balde. O rosto de Lídia queimou. A humilhação foi como um tapa. Ela abaixou os olhos na hora, o ímpeto de ajudar se transformando em um arrependimento amargo. Desculpa, eu não quis. Então não queira. A mulher cortou, fria, já se virando de volta para a tela, descartando-a como se fosse um inseto. Foi quando a outra voz atravessou o corredor. Uma voz que Lídia conhecia bem. Baixa, controlada e terrivelmente perigosa. Ela está certa. O ar mudou de temperatura instantaneamente. O setor inteiro congelou. Pedro Sampaio estava parado a poucos passos dali. A expressão completamente ilegível, o que a tornava ainda mais intimidante. Ele se aproximou devagar, o som de seus sapatos caros no piso polido ecoando no silêncio mortal. Seu olhar passou pela tela do computador e então voltou para a funcionária de Tyler. Ajuste pela média anual, disse ele seco, ou o relatório vai continuar errado. E na próxima vez que eu ouvir você falar com qualquer funcionário desta empresa nesse tom, quem vai precisar de um novo emprego é você. Ninguém discutiu. Ninguém ousou respirar direito. A mulher ficou visivelmente rígida, o rosto passando do desprezo ao pânico em segundos. Sim, senhor Sampaio. Desculpe, senhor. O silêncio se espalhou como uma onda. Então, o olhar de Pedro voltou-se para Lídia. Mas agora era diferente, mais direto, mais atento. Como você sabia disso? O coração dela disparou de novo, mas por um motivo diferente. Ela hesitou, apertando o cabo do esfregão como se fosse uma âncora. Eu fazia a administração. Uma pausa curta, mas que pareceu conter anos.
Estava no último ano, mas tive que trancar. O maxilar dele se moveu quase imperceptivelmente. Por quê? Ficou difícil pagar. A resposta foi simples, desprovida de drama, mas pesada como chumbo. Algo no olhar de Pedro escureceu. Não de raiva, mas de cálculo. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Uma decisão estava sendo tomada ali, na frente de todos. Quando falou, foi no tom calmo que sempre precedia as mudanças sísmicas. Quando terminar seu expediente, passe na minha sala. O estômago de Lídia despencou. Sim, senhor. Ele já estava se virando para sair quando acrescentou, parando no meio do passo. E Lídia... Ela ergueu os olhos, assustada. Bom trabalho. Foi pior do que qualquer bronca. Porque aquela validação, aquela simples frase, era algo para o qual o coração dela não estava nem um pouco preparado. O resto do dia de trabalho de Lídia passou como um sonho febril. Cada corredor que ela limpava, cada superfície que ela polia, parecia irreal. As palavras dele ecoavam em sua mente, um mantra de 2 faces, uma promessa de esperança, outra de pavor. Passe na minha sala. Bom trabalho. O esfregão em suas mãos parecia pesado, um símbolo da vida que ela talvez estivesse prestes a deixar para trás. Ou seria apenas para ser demitida com mais privacidade, longe dos olhares dos colegas que testemunharam sua ousadia. A incerteza era uma tortura lenta. Cada minuto se arrastava. O relógio na parede parecia zombar dela, seus ponteiros movendo-se com uma lentidão cruel. Ela limpou salas que já estavam limpas, reorganizou materiais que não precisavam de ordem, apenas para adiar o inevitável. Quando o expediente finalmente terminou, o prédio começou a se esvaziar, as luzes dos andares inferiores se apagando uma a uma. O silêncio que descia era o prenúncio de sua sentença. Com o coração batendo na garganta, ela guardou seu carrinho de limpeza e caminhou até o elevador. O trajeto até o último andar foi como uma subida ao cadafalso. A porta se abriu para um corredor silencioso, acarpetado, onde o ar parecia mais caro. A porta do escritório dele, imponente, de madeira escura, estava entreaberta, derramando uma faixa de luz no chão. Ela respirou fundo e bateu, os nós dos dedos mal produzindo som. Entra. A voz dele veio de dentro, calma e firme. Lídia empurrou a porta e entrou no santuário do poder. O escritório era vasto, a parede dos fundos inteiramente de vidro, revelando a cidade de São Paulo como um tapete de diamantes negros salpicado de luz. A decoração era minimalista, elegante, fria. Pedro estava atrás de sua mesa, não mais trabalhando, mas esperando, apenas esperando por ela. O olhar dele a acompanhou enquanto ela atravessava a distância que parecia 1 quilômetro até a cadeira de visitantes. Sente-se, Lídia. Ela obedeceu, sentando-se na beirada da cadeira de couro, as mãos unidas no colo para esconder o tremor. Sentia-se como uma peça fora do lugar, um pardal em um ninho de águias. Pedro não fez rodeios. Ele nunca fazia. Inclinou-se ligeiramente para a frente, as mãos repousando sobre a mesa impecável. A intensidade em seu olhar era quase física. Eu preciso de uma assistente pessoal. Ele começou, a voz ressoando no silêncio absoluto. E eu não tenho tempo nem paciência para treinar alguém do zero, ensinando a cultura desta empresa ou como antecipar minhas necessidades. O coração de Lídia afundou. Era isso então, uma introdução para uma demissão por ela ter se intrometido. Mas você não é alguém do zero, ele continuou, e a frase a atingiu como uma onda. Você está aqui há 3 anos. Você observa, você escuta, você entende como as coisas funcionam. E como demonstrou hoje, tem uma inteligência que está sendo criminosamente desperdiçada. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem.
A partir de amanhã, Lídia, seu cargo na limpeza está extinto. Abri uma nova vaga. A minha assistente pessoal. O trabalho envolve organizar minha agenda, preparar relatórios, participar de reuniões e, essencialmente, ser meu braço direito. O salário é o triplo do que você ganha atualmente. E o cargo vem com uma bolsa de estudos integral para que você conclua sua faculdade de administração no período noturno. A decisão é sua. O mundo parou. O som do ar-condicionado, o zumbido distante da cidade, tudo desapareceu. Lídia olhou para ele, para o rosto sério, para os olhos que não ofereciam piedade, mas oportunidade. Uma porta que ela nem sabia que existia estava se abrindo. Uma porta para uma vida que ela havia enterrado em seus sonhos mais profundos. As palavras lutaram para sair, presas em um nó de choque e gratidão. Eu não sei o que dizer. Diga sim ou não. A voz dele permaneceu neutra, mas havia um brilho de desafio em seu olhar. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas não de tristeza. Eram lágrimas de um alívio tão profundo que doía. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, senhor, eu aceito. Um sorriso, quase imperceptível, mas definitivo, tocou o canto dos lábios de Pedro. Ótimo. Esteja aqui amanhã, às 8 da manhã. A diretora de RH entrará em contato com você sobre os detalhes formais do contrato e da matrícula na faculdade. Dispensada. Assim, sem mais cerimônia, a vida de Lídia Cabral foi reescrita. No dia seguinte, quando ela atravessou as portas da empresa usando uma saia e blusa simples que comprara às pressas na noite anterior, em vez de seu uniforme habitual, o efeito foi imediato. Os olhares a seguiram como holofotes. Cochichos brotaram nos cantos como ervas daninhas. A mulher que antes era invisível agora era o centro de todas as atenções. A notícia de sua promoção relâmpago havia se espalhado como fogo. As teorias eram muitas, e nenhuma delas era gentil. Você viu? A faxineira virou assistente do chefe. Deve ter feito um bom trabalho mesmo, se é que me entende. Caiu para cima, literalmente. Quantas vezes o sucesso de uma mulher é questionado e atribuído a qualquer coisa, menos a sua própria competência? Lídia sentia as alfinetadas em suas costas, o veneno disfarçado em sorrisos falsos. A mesma mulher que a humilhara no dia anterior, agora passava por ela com os olhos baixos, o medo substituindo o desprezo. Era um novo tipo de solidão, talvez ainda mais cortante que a anterior, mas ela ergueu a cabeça. A promessa daquela nova vida era mais forte que o julgamento alheio. Seu primeiro dia foi um borrão de informações. Pedro foi implacável, mas justo. Ele a jogou no olho do furacão, esperando que ela nadasse. E ela nadou. Anotava tudo, absorvia cada instrução. Sua mente, antes entorpecida pela rotina, agora zumbia de atividade, afiada e faminta por mais. Ela cometeu pequenos erros, mas sua capacidade de aprender e se adaptar rapidamente era evidente. Ele não a elogiou, mas ela via em seu olhar uma aprovação silenciosa, o que valia mais do que qualquer palavra. O expediente terminou muito depois do horário normal. Quando Lídia finalmente arrumou suas coisas, o andar já estava deserto. A exaustão era imensa, mas era uma exaustão boa, a de um músculo que não era usado há muito tempo. Ela desceu para a saída do prédio, a mente já no ônibus lotado que teria que pegar. Estava parada na calçada, esperando o semáforo abrir, quando um carro preto e elegante parou suavemente ao seu lado. O vidro escuro baixou. Era Pedro. Entra. Ela piscou, surpresa. O senhor? Sua casa fica no caminho da minha, disse ele, a frase soando como um fato, não um convite. Não faz sentido você esperar pelo transporte público a esta hora. Eu te deixo lá. Ela hesitou por apenas meio segundo, a antiga deferência lutando contra a nova realidade.
Não quero incomodar. O olhar dele foi curto, firme, encerrando a discussão. Não está incomodando. Entre, Lídia. Ela entrou. O silêncio dentro do carro era denso, profissional. Nenhum dos dois falou durante o trajeto. Ele a deixou na porta de seu prédio e partiu. Mas aquela primeira carona, nascida da praticidade, transformou-se em uma segunda, depois em uma terceira. Em pouco tempo, tornou-se parte da rotina deles. Trabalhavam até tarde e, no final, ele a esperava. O espaço silencioso dentro do carro começou a mudar. Aos poucos, deixava de ser o silêncio constrangedor entre chefe e funcionária e se tornava um santuário compartilhado, um lugar de descompressão após dias longos e tensos. Do lado de fora, no escritório, os cochichos e olhares maldosos cresciam. Mas dentro daquele carro, a cada noite, a distância entre eles começava perigosamente a diminuir. A rotina se instalou com a força de um hábito. Manhãs de trabalho intenso, tardes de reuniões consecutivas e, ao final, a viagem silenciosa para casa. O carro de Pedro tornou-se um território neutro, uma bolha de descompressão que existia fora das paredes hierárquicas da empresa. O silêncio, antes uma barreira, começou a se transformar em uma tela em branco, onde pequenas confidências eram pintadas. Começou com assuntos de trabalho. A reunião de amanhã será difícil, esteja preparada. Aquele contrato que você revisou estava impecável. Mas, aos poucos, as conversas se desgarraram da pauta profissional. Ele perguntava sobre a faculdade e ouvia com uma atenção que a surpreendia. Ela, por sua vez, começou a notar os pequenos sinais de cansaço nele, a maneira como ele afrouxava a gravata assim que entrava no carro, o suspiro longo que soltava ao se recostar no banco. Eram fragmentos de humanidade que o homem implacável do escritório não revelava a ninguém. Lídia florescia sob a pressão. Sua mente, afiada e rápida, absorvia tudo. Em menos de um mês, ela não era mais uma novata aprendendo. Ela antecipava as necessidades dele, corrigia relatórios antes que ele os pedisse e gerenciava sua agenda com uma eficiência que as assistentes anteriores, com seus MBAs e sobrenomes importantes, jamais haviam alcançado. Ela era discreta, precisa, quase uma extensão dos próprios pensamentos dele. Pedro não dizia nada. Elogios não faziam parte de seu vocabulário, mas o respeito em seu olhar, a confiança implícita com que lhe delegava tarefas cada vez mais críticas, falavam mais alto. O que ele não esperava e o que o estava desestabilizando de uma forma que não sentia há anos, era que ele também começara a perceber outras coisas. Coisas irrelevantes, perigosas, como a forma como ela mordia o lábio inferior quando se concentrava em uma planilha complexa, ou o perfume suave, limpo, que emanava dela sempre que se inclinava para apontar algo em sua tela, um aroma que se instalava em seu escritório muito depois de ela ter saído. Ou pior, a maneira como a luz do final da tarde, entrando pela janela, criava uma auréola dourada em seus cabelos. Pedro Sampaio, o homem que vivia de fatos e dados concretos, estava começando a prestar atenção demais em detalhes poéticos. E isso, ele sabia, nunca era um bom sinal. A tensão explodiu em uma tarde comum na copa da empresa. O espaço, geralmente um lugar de pausas rápidas e conversas banais, estava relativamente cheio. Lídia entrou em silêncio para preparar o café que Pedro havia pedido. Ela se movia com a graça discreta de sempre, mas já não pedia licença com o olhar. Havia uma nova segurança em sua postura. E era exatamente essa segurança que parecia envenenar alguns dos que a observavam. Olha só quem mudou de andar. A voz veio carregada de um sarcasmo ácido. Era a mesma mulher do setor administrativo, aquela que Lídia, em um ato de generosidade que agora lhe parecia ingênuo, havia tentado ajudar. Lídia não se virou. Continuou a pegar as xícaras, o coração começando a bater um pouco mais rápido. Engraçado.
A mulher continuou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, encostada na bancada com os braços cruzados. 3 anos limpando o chão e, de repente, da noite para o dia, vira o braço direito do chefe. Deve ter talentos muito escondidos. Algumas risadinhas abafadas se seguiram. O ar ficou pesado. O rosto de Lídia esquentou. Ela respirou fundo, agarrou a bandeja com as xícaras de café e se virou, pronta para sair dali, para ignorar, para ser a mulher que não se deixava abater. Mas as palavras da mulher a seguiram. Se eu soubesse que era assim que se conseguia uma promoção e uma bolsa de estudos, já tinha oferecido meus serviços. Há muito tempo, ainda mais com um chefe daqueles. A insinuação era tão vil, tão explícita, que Lídia não conseguiu mais ignorar. Ela parou e se virou, os olhos faiscando com uma fúria fria que surpreendeu a si mesma. Meu cargo foi uma consequência da minha competência, não da sua falta dela. A voz de Lídia saiu firme, cada palavra clara e cortante. Se você passasse mais tempo trabalhando e menos tempo cuidando da vida alheia, talvez não precisasse se preocupar tanto com a forma como os outros conseguem suas promoções. A mulher ficou boquiaberta, o rosto vermelho de raiva pela resposta inesperada. Ela se preparava para retaliar, para destruir Lídia com mais veneno, mas a frase nunca chegou. Ela tem razão. A voz de Pedro caiu na copa como uma placa de gelo. O silêncio foi absoluto, instantâneo. Ele estava parado na entrada, a expressão dura como granito. Ninguém o vira chegar. Ele caminhou lentamente para dentro do ambiente, o olhar varrendo cada rosto com um desprezo frio, antes de pousar, como 2 lâminas, sobre a funcionária que havia iniciado o ataque. Esta é uma empresa, não um pátio de colégio, ele disse a voz perigosamente baixa. E eu esperava um nível de profissionalismo que você claramente não possui. Seu comentário não foi apenas inadequado, foi medíocre, e eu não tolero mediocridade. Ele se aproximou dela, que parecia ter encolhido sob o peso do olhar dele. Considere isso seu segundo e último aviso. A próxima vez que você dirigir a palavra a qualquer colega de trabalho de forma desrespeitosa ou que eu ouvir qualquer fofoca vinda de você, sua mesa estará vazia no dia seguinte. Fui claro? A mulher apenas conseguiu assentir, pálida como cera. O interesse de Pedro por ela se evaporou. Ele se virou para Lídia, que permanecia parada, a bandeja ainda nas mãos, o coração martelando. O olhar dele sobre ela era intenso, mas ilegível. Minha sala, agora. Não foi um grito, não foi uma reprimenda. Foi uma ordem calma e definitiva. E isso era infinitamente pior. Lídia o seguiu para fora da copa, deixando para trás um rastro de silêncio chocado. Ao passar por ele no corredor, sentiu a energia que emanava dele, uma mistura de fúria contida e poder absoluto. A porta do escritório se fechou, isolando-os do resto do mundo. Ela colocou a bandeja sobre a mesa dele com um cuidado excessivo, as mãos tremendo levemente. Preparou-se para a bronca, por ter respondido, por ter criado uma cena. Senhor, eu peço desculpas. Eu não deveria ter... Não se desculpe por se defender. Ele a interrompeu. A voz ainda dura, mas o alvo da fúria não era mais ela. Você não fez nada de errado. A pergunta que eu tenho é outra. Ele caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá embaixo. Esse tipo de coisa, isso te afeta? Isso vai atrapalhar o seu trabalho? Seja honesta. Lídia respirou fundo, sentindo que aquela era uma pergunta-chave, um teste. Incomoda, fere, mas não me atrapalha. Ela respondeu a voz firme. Eu passei 3 anos sendo invisível nesta empresa, Sr. Sampaio. Aprendi a não deixar que a opinião dos outros defina quem eu sou ou o que eu posso fazer.
Quando Pedro se virou, a dureza em seu olhar havia sido substituída por algo mais: respeito, admiração. Ótimo, ele disse, e um mínimo sorriso tocou seus lábios. Porque você está exatamente onde deveria estar. E eles vão ter que aprender a conviver com isso. Mais tarde, naquele mesmo dia, a tensão do incidente já dissipada, Lídia se aproximou da mesa dele para revisar a agenda da semana seguinte. Ela se inclinou ao lado da cadeira dele, apontando para um horário conflitante na tela do tablet. O movimento foi puramente profissional, mas a proximidade não. O perfume dela o atingiu de novo, mas desta vez, misturado à adrenalina do dia, o efeito foi mais potente. Ele podia sentir o calor que emanava dela, ver a curva suave de seu pescoço. E por um momento, a mente dele ficou em branco. As palavras no tablet se tornaram borrões sem sentido. A voz dela o trouxe de volta. Então talvez devêssemos remarcar a reunião com os investidores para sexta. O que o senhor acha? Ela se virou para olhá-lo, e seus rostos ficaram a centímetros de distância. Os olhos dela, grandes e questionadores, encontraram os dele, que estavam escuros, intensos, focados não na agenda, mas em sua boca. O tempo pareceu parar. O ar ficou denso, elétrico. O coração de Lídia tropeçou. Ela entendeu, naquele instante, que o olhar dele não era mais o de um chefe. Era o olhar de um homem. Ele não se moveu. Apenas a observou, a respiração presa no peito. Quando falou, a voz saiu um pouco mais rouca do que o normal. Remarque, Lídia, faça o que for preciso, porque neste momento está ficando impossível me concentrar. Não era uma acusação, era uma confissão. O rosto dela corou violentamente. Ela recuou de repente, quase se desequilibrando, o feitiço quebrado. Desculpe, senhor. Ele apenas a observou se afastar, sentindo o próprio pulso acelerado. A linha invisível que os separava havia sido esticada ao limite. E ambos sabiam, naquele silêncio carregado, que era apenas uma questão de tempo até que ela se rompesse de vez. A linha invisível, uma vez esticada, não volta ao seu lugar original. Nos dias que se seguiram àquela confissão não verbalizada, o ar no escritório de Pedro Sampaio tornou-se rarefeito, carregado de uma eletricidade que ambos fingiam não sentir. Eles se moviam um ao redor do outro com uma consciência aguçada. Cada gesto, cada palavra, cada olhar pesados, de um significado subentendido. O profissionalismo era a armadura que vestiam todas as manhãs, mas por baixo dela, a pele arrepiava. Lídia se concentrava em seu trabalho com um afinco quase feroz, usando as planilhas e os relatórios como um escudo contra os próprios pensamentos, contra a lembrança daquele olhar escuro e da voz rouca dele. Pedro, por sua vez, tornou-se ainda mais exigente, mais focado, como se pudesse subjugar a atração crescente com o peso de mais trabalho. Mas era inútil. Cada vez que ela entrava em sua sala, o silêncio se tornava mais denso. Foi Pedro quem quebrou o impasse. Numa tarde de quinta-feira, depois de uma série de reuniões desgastantes, ele a chamou quando ela se preparava para ir embora. Lídia. Ela parou na porta, o coração dando um salto previsível. Sim, senhor. Ele a observou por um momento, a gravata já afrouxada, os primeiros botões da camisa abertos. Parecia cansado, mas seus olhos estavam mais vivos do que nunca. Teremos um jantar de negócios esta noite, com um sócio internacional. É uma reunião informal, mas estratégica. Quero que você venha comigo. Lídia piscou, pega de surpresa. Eu, senhor? Sim, você. Preciso de alguém organizado ao meu lado, alguém que conheça os detalhes dos projetos que vamos discutir. E essa pessoa é você. Esteja pronta em 1 hora. O carro estará esperando por você na sua porta. Use algo apropriado. A ordem foi dada no seu tom de sempre, prático e inquestionável. Mas a última frase,
use algo apropriado, pairou no ar com um peso diferente. Não era uma ordem sobre vestimenta de trabalho. Era algo mais pessoal. Uma hora depois, Lídia se olhava no espelho com um nervosismo que não sentia há muito tempo. Escolhera um vestido preto, simples, de corte elegante, que comprara com seu primeiro salário novo, mas que nunca tivera coragem de usar. Era a roupa de uma mulher que ela ainda estava aprendendo a ser. Quando o carro de Pedro parou em frente ao seu prédio, ela respirou fundo e desceu, sentindo-se ao mesmo tempo uma impostora e a pessoa mais poderosa do mundo. O restaurante era o tipo de lugar onde o silêncio era o luxo principal. Discreto, elegante, com mesas espaçadas e uma iluminação que criava ilhas de intimidade. Lídia revisava mentalmente os pontos da reunião quando o celular de Pedro, repousando sobre a toalha de linho branco, vibrou. Ele leu a mensagem e seu maxilar se contraiu quase imperceptivelmente. Imprevisto, disse ele, a voz seca. O sócio não poderá vir? Lídia perguntou, a profissional em alerta. Ele não vem. O voo dele foi cancelado por causa do mau tempo em Nova York. Um silêncio breve se instalou. Por um momento, Lídia presumiu que ele se levantaria, encerraria a noite e a levaria para casa. Era o que o chefe faria. Mas Pedro não se moveu. Ele guardou o celular, fez um sinal para o garçom e pediu uma garrafa do melhor vinho da casa. Então, ele se recostou na cadeira e o olhar que dirigiu a ela não era mais o do CEO em uma reunião de negócios. Já que estamos aqui, a voz dele saiu mais baixa, mais convidativa. Vamos jantar. O coração dela tropeçou. Como o senhor quiser. Mas o clima já havia mudado. A formalidade se dissipou, substituída por uma tensão de outra natureza. A conversa começou profissional, como era seguro. Discutiram os projetos, as estratégias, o mercado, mas à medida que o vinho era servido e a noite avançava, o roteiro começou a se desfazer. Ele perguntou sobre as aulas dela na faculdade, não como um benfeitor, mas com uma curiosidade genuína sobre as matérias, os professores, os desafios. Ela, sentindo-se mais à vontade sob o efeito do vinho e da atmosfera relaxada, respondeu com mais detalhes, revelando sua paixão pelos números, pela lógica da administração. Então, sem aviso, ele começou a falar. Não sobre a empresa, mas sobre ele. Eram fragmentos, peças de um quebra-cabeça que ele raramente mostrava. Falou da infância sem luxo, da adolescência nas ruas onde a inteligência precisava ser mais rápida que os punhos, da ambição feroz que o movera desde cedo. Não havia drama em seu relato, nenhuma busca por piedade. Era apenas a história de um homem que se construíra do nada, com as ferramentas que a vida lhe dera. Lídia ouvia, fascinada, vendo as camadas do CEO se desfazendo para revelar o homem por baixo. Um homem de uma complexidade e de uma solidão que ela jamais imaginara. Quando se deram conta, o restaurante estava quase vazio. A noite havia passado em um piscar de olhos. A viagem de volta para casa foi diferente de todas as outras. O silêncio agora não era de profissionalismo, mas de intimidade. Estava carregado com as palavras que haviam sido ditas, com as histórias que haviam sido compartilhadas. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, Lídia se virou para agradecê-lo, mas as palavras pareciam inadequadas. Obrigada pela noite, Sr. Sampaio. Foi inesperada. O olhar dele demorou-se no rosto dela, iluminado suavemente pelas luzes da rua. O imprevisto acabou sendo interessante. A voz dele estava mais grave. Antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, ele estendeu a mão e pegou a dela. O toque de sua pele na dela foi como uma corrente elétrica. Ele não apertou, apenas segurou, o polegar desenhando círculos lentos sobre as costas de sua mão. Então, ele se inclinou e depositou um beijo suave nos nós de seus dedos. O gesto foi tão inesperado, tão cavalheiresco e ao mesmo tempo tão íntimo que o ar faltou nos pulmões de Lídia.
Eu gostaria de jantar com você outras vezes, Lídia. Ele continuou, a voz um sussurro. Mas da próxima vez, com um convite direto, não como um improviso de uma reunião cancelada. O coração dela estava descompassado. Ele ainda segurava sua mão. O olhar dele tornou-se sério, direto. E antes que você interprete mal... A voz dele caiu meio tom, tornando-se mais intensa. Eu não quero que você aceite por se sentir pressionada pela minha posição ou por qualquer sentimento de obrigação. E, principalmente, não quero que pense que a promoção, a bolsa de estudos, tudo isso foi uma forma de me aproveitar de você. Cada palavra era medida, carregada de uma honestidade brutal. Eu te promovi porque você é inteligente demais para ser desperdiçada, porque seu potencial é um ativo para a minha empresa. Isso é um fato de negócios. Ele fez uma pausa, o olhar fixo no dela. Mas o homem que está te convidando para jantar agora não é o seu chefe. É o homem que passou as últimas horas fascinado pela sua conversa, pela sua força, pela sua história. É esse homem que quer te conhecer melhor. Fora daquele escritório. A decisão, como sempre, é sua. Lídia olhou para a mão dele, segurando a sua, para o rosto sério e vulnerável de uma forma que ela nunca vira. O todo-poderoso Pedro Sampaio estava lhe dando o poder. A escolha. Ele estava se arriscando. Por ela. O quanto a vulnerabilidade de alguém que sempre pareceu infalível pode mudar completamente a nossa percepção sobre essa pessoa. Ela respirou fundo, o ar enchendo seus pulmões com uma coragem nova. Ela não puxou a mão de volta. Em vez disso, seus dedos se apertaram levemente ao redor dos dele. Eu acho que... Sua voz saiu suave, mas firme. Eu também gostaria de conhecer melhor esse homem. Um sorriso lento, genuíno e desarmado finalmente iluminou o rosto de Pedro Sampaio. Era como ver o sol nascer depois de uma longa noite. Então me chame de Pedro, ele disse, a voz cheia de um calor que a envolveu. Pedro, ela repetiu, o nome soando estranho e ao mesmo tempo certo em seus lábios. Ele levou a mão dela aos lábios mais uma vez, mas desta vez o beijo foi mais demorado. Amanhã à noite, às 8, eu te pego aqui. Tudo bem, ela sussurrou. Ele finalmente soltou a mão dela. Boa noite, Lídia. Boa noite, Pedro. Quando Lídia saiu do carro e caminhou para seu prédio, ela não sentia mais o chão sob seus pés. Ela estava flutuando em um território novo e assustador. O chefe havia desaparecido. E em seu lugar, um homem, com toda a sua complexidade e intensidade, acabara de convidá-la para entrar em sua vida. O dia seguinte no escritório foi uma prova de fogo. A atmosfera era uma mistura de normalidade forçada e tensão palpável. Lídia e Pedro se trataram com um profissionalismo impecável, quase exagerado. As reuniões aconteceram, os relatórios foram entregues, as decisões foram tomadas, mas por baixo da superfície havia uma corrente elétrica, a antecipação das 8 da noite. Cada olhar trocado, por mais breve que fosse, era uma contagem regressiva silenciosa. Para os observadores mais atentos, a dinâmica havia mudado irrevogavelmente. Não era mais o chefe e sua assistente. Eram duas pessoas guardando um segredo que estava prestes a ser revelado. Às 8 horas em ponto, quando ele parou o carro em frente ao prédio dela, Lídia sentiu o mesmo nervosismo da noite anterior, mas agora misturado com uma doce expectativa. Ele não a levou a um restaurante caro e impessoal. Em vez disso, dirigiu para um bairro mais antigo da cidade, parando em frente a uma pequena e charmosa cantina italiana, um lugar com toalhas xadrez, paredes de tijolos aparentes e o cheiro de pão fresco no ar. Eu vinha aqui quando estava começando, ele confidenciou, enquanto o dono os cumprimentava pelo nome. Era o único lugar que eu podia pagar para comer algo que não fosse um sanduíche.
Mas a comida era tão boa que eu nunca mais deixei de vir. O gesto era significativo. Ele não estava a levando para o seu mundo de poder e luxo. Estava compartilhando um pedaço de seu passado, de suas raízes. A noite fluiu com uma facilidade que assustou Lídia. Eles não falaram de trabalho. Falaram de sonhos, dos livros que gostavam de ler, de viagens que gostariam de fazer. Ela falou sobre a saudade que sentia de sua família no interior, e ele ouviu, não com a distância de um chefe, mas com a empatia de alguém que também conhecia a solidão. Ele, por sua vez, revelou um humor seco e inteligente que ficava escondido sob as camadas de seriedade no escritório. Lídia se viu rindo, uma risada genuína e livre que ela não dava há muito tempo. Na volta para casa, a conversa silenciou, mas era um silêncio confortável, preenchido pela cumplicidade recém-descoberta. Desta vez, quando ele parou o carro, Pedro não esperou. Ele saiu junto com ela, acompanhando-a até a porta do prédio. A luz fraca do hall de entrada os envolvia, criando um mundo só para eles. Obrigada pela noite, Pedro, ela disse, a voz suave. Eu adorei. Eu também, ele respondeu, a voz mais grave do que o normal. Ele se aproximou um passo, diminuindo a distância entre eles. O ar ficou pesado, denso de expectativa. A mão dele se ergueu e tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha com uma ternura que a fez prender a respiração. O olhar dele estava escuro, intenso, uma pergunta silenciosa. Ele esperou, dando a ela mais uma vez a escolha. Vendo que ela não recuou, que seus olhos não se desviaram, ele se inclinou. O beijo foi lento, terno a princípio, um toque de lábios que era um reconhecimento, uma confirmação. Mas então, a intensidade que ele mantinha sob controle veio à tona. O beijo se aprofundou, não de forma agressiva, mas com uma paixão contida que falava de semanas de desejo reprimido. A outra mão dele encontrou a cintura dela, puxando-a para mais perto, e Lídia se entregou ao momento, suas mãos subindo para o peito dele, sentindo o coração dele bater tão descompassado quanto o seu. Não foi um beijo apressado, foi uma conversa, uma promessa. Quando eles finalmente se afastaram, ofegantes, testas coladas, ambos sabiam que a última barreira havia sido demolida. Está ficando cada vez mais difícil sentir seu cheiro o dia todo e fingir que não quero fazer isso, ele sussurrou contra os lábios dela. Lídia sorriu, um sorriso trêmulo e feliz. Então talvez você deva parar de fingir. A rotina deles se teceu com fios de normalidade e momentos roubados. Os jantares se tornaram o ponto alto da semana, as conversas fluindo do trivial ao profundo com uma naturalidade que assustava a ambos. No escritório, a muralha do profissionalismo se mantinha de pé, mas era uma muralha de vidro. Todos viam, mas ninguém ousava comentar. A presença de Lídia ao lado de Pedro já não era uma surpresa. Era um fato, uma nova configuração de poder que silenciara os maldosos. E Pedro, o homem que sempre se moveu em linhas retas, encontrava-se em um território novo, aprendendo a linguagem da cumplicidade, dos sorrisos trocados sobre uma sala de reunião, dos olhares que prometiam a conversa que teriam mais tarde. Em uma manhã, Lídia organizava alguns documentos no corredor do andar executivo quando ouviu passos se aproximando. Lídia! Ela se virou. Era um dos analistas mais jovens do setor financeiro, um rapaz considerado brilhante e ambicioso. Ele parou a poucos passos, um sorriso educado e admirado no rosto. Oi, tudo bem? Ele disse, a voz genuinamente simpática. Eu sei que já faz um tempo, mas ainda não tive a chance de te parabenizar pela promoção. Você mais do que mereceu. Sua capacidade de análise é impressionante. Lídia sentiu o rosto corar levemente, pega de surpresa pelo elogio sincero. Obrigada, Marcos. É gentileza sua. Ele inclinou a cabeça.
observando-a por um segundo a mais. Inclusive, a voz dele baixou um tom, tornando-se mais pessoal, mas ainda respeitosa. Você está ainda mais bonita. Com todo o respeito, essa nova posição te fez florescer. O calor no rosto dela se intensificou. Antes que ela pudesse formular uma resposta educada para encerrar o assunto, ele continuou. Se você quiser, a gente podia jantar qualquer dia desses, sair um pouco daqui, conversar sobre outras coisas que não sejam planilhas e projeções. Não foi invasivo, não foi insistente. Foi um convite claro, um interesse genuíno. Por um momento, Lídia sentiu um eco de sua vida antiga, a vida onde um convite assim seria motivo de pânico ou, no mínimo, de uma recusa desajeitada. Mas ela não era mais aquela mulher. Ela respirou fundo. Marcos, eu agradeço de verdade o convite, mas eu não posso aceitar. Eu já tenho um compromisso. Uma pausa curta, quase tímida, mas carregada de uma felicidade que ela não tentou esconder. Na verdade, eu tenho um namorado. Atrás deles, a poucos passos no corredor, invisível no vão de uma porta, Pedro Sampaio tinha acabado de ouvir cada palavra. E o sorriso lento e satisfeito que se formou em seu rosto foi puramente possessivo. Nesse exato momento, ele saiu de onde estava, caminhando na direção deles com sua presença imponente de sempre. Bom dia. A voz dele fez os dois se virarem com um sobressalto. O analista ficou rígido, o sorriso desaparecendo instantaneamente. Lídia sentiu o coração acelerar. Senhor Sampaio, o rapaz murmurou quase inaudível. Pedro apenas assentiu para ele, um gesto frio e dismissivo, antes de voltar toda a sua atenção para Lídia. Preciso de você na minha sala. Imediatamente. O tom era neutro, profissional. Mas havia uma corrente subterrânea, algo que Lídia não conseguiu decifrar. Ela apenas assentiu e o seguiu, sentindo o olhar do jovem analista em suas costas e o peso do poder de Pedro à sua frente. Assim que a porta do escritório se fechou, isolando-os, o silêncio mudou de peso. Pedro não foi para sua mesa. Ele se apoiou nela de frente para a porta, os braços cruzados, observando-a com aquele olhar atento demais. Você aprendeu a se livrar de flertes indesejados com uma elegância notável, ele disse, a voz com um toque de ironia. Lídia piscou, surpresa e um pouco envergonhada. Você ouviu? O canto da boca dele se moveu, o sorriso que ela vira mais cedo agora se revelando para ela. Ouviu o suficiente. Ele descruzou os braços e deu um passo em sua direção. Lento, predatório. Mas você cometeu um erro, Lídia. E eu acho que esse erro, em parte, foi culpa minha. O coração dela tropeçou. O estômago gelou. Um erro? Eu não entendo. O olhar dele se tornou mais intenso, a ironia desaparecendo, dando lugar a uma seriedade avassaladora. O título que você usou. Namorado. Eu não o quero. Ela sentiu o chão sumir. O rosto dela perdeu a cor. Eu achei que nós... Ele a interrompeu, a voz baixa e firme. Cada palavra uma declaração de posse. Namorado é pouco. É um título fraco, temporário. Sugere que você está em um período de teste. Sugere que você está disponível para que outros, analistas brilhantes, te convidem para jantar. O silêncio era denso, carregado. Ele se aproximou mais um passo, o corpo dele agora a centímetros do dela. E você, Lídia Cabral, não está disponível. Você não está em um período de teste. Você é minha. E eu não gosto da ideia de ninguém nesta empresa, ou neste mundo, achar que tem alguma chance. A respiração dela ficou presa na garganta. O olhar dele não vacilou. O mínimo que eu aceito, para deixar as coisas perfeitamente claras para todos, é o título de noiva. O mundo dela parou. O choque foi tão grande que ela não conseguiu nem piscar. Você está me pedindo em casamento? Ela sussurrou, a voz um fio.
A resposta veio sem um pingo de hesitação, como um fato incontestável. Estou. Pedro, nós... Isso é tão rápido. Ele balançou a cabeça de leve, o olhar nunca deixando o dela. Eu já sei tudo o que preciso saber sobre você, Lídia. E você é a única pessoa neste mundo que conhece as minhas cicatrizes, as histórias das ruas que eu nunca contei para ninguém. A voz dele caiu meio tom, tornando-se mais vulnerável, mais verdadeira. Se o que te preocupa é a velocidade, ou que eu esteja esperando algo que você não está pronta para dar, não se preocupe. Eu não tenho a menor pressa com você. Eu sou um homem extremamente paciente quando a mulher vale a pena. Ele ergueu a mão e acariciou o rosto dela, o toque enviando uma onda de calor por todo o corpo dela. Eu só quero que todos saibam, incluindo você, que você não é uma fase, você não é um acaso. Ele fez uma pausa, o olhar queimando no dela. Você é a escolha. As lágrimas que Lídia segurava transbordaram. A emoção era forte demais, avassaladora demais. Era mais do que ela jamais sonhara. E foi ela quem quebrou a distância final. Ela se jogou nos braços dele, o sim, perdido em um beijo urgente, apaixonado, um beijo que selava não apenas um noivado, mas o fim de uma vida de incertezas. Pedro a segurou firme, a paixão dele igualando a dela, o controle finalmente se rendendo à emoção. O olhar dele escureceu enquanto se inclinava levemente, o nariz roçando de propósito nos cabelos dela. Ele puxou o ar devagar, como se já não fizesse questão de esconder. A voz saiu baixa, rouca. Eu já te disse que você assim, tão perto, é covardia. Outro leve inspirar junto aos fios dela. Fica difícil sentir seu cheiro e continuar me comportando como um cavalheiro paciente. O coração dela disparou, mas o sorriso que surgiu foi leve, quase provocador. Então, ela murmurou ainda perto demais, acho melhor você marcar logo essa data. Por um segundo inteiro. Pedro, o homem que raramente era pego de surpresa, ficou perigosamente tentado a fazer exatamente isso. 2 meses depois, eles se casaram. Não em uma igreja suntuosa, mas em uma cerimônia discreta no jardim da casa, que agora era deles, cercados por um pequeno grupo de amigos verdadeiros e a família dela. A vida deles se assentou em uma felicidade serena e sólida. Mas a promessa daquele beijo no escritório, a promessa de uma paixão que finalmente se permitia existir, ainda pairava no ar, esperando pela noite certa. E essa noite chegou durante a lua de mel, em um bangalô isolado, com o som do mar como única testemunha. O quarto estava mergulhado em uma luz suave. Lídia estava parada perto da janela, observando as estrelas, o coração batendo com uma mistura de nervosismo e excitação. Pedro se aproximou por trás, seus braços envolvendo a cintura dela, o queixo repousando em seu ombro. Linda, ele sussurrou, a voz rouca em seu ouvido. Ela se virou nos braços dele, os olhos encontrando os dele na penumbra. O olhar dele era uma pergunta. Ainda quer ir devagar? Ele perguntou, a voz baixa, respeitando a promessa que fizera a ela, a mulher que estava aprendendo a confiar novamente. Lídia sorriu, um sorriso cheio de amor e confiança. Ela levou a mão ao rosto dele, acariciando a linha do maxilar. Com você, Pedro, ela sussurrou. Eu não tenho mais medo de ir a lugar nenhum. Foi tudo o que ele precisava ouvir. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia mais barreiras, nem medo, nem hesitação. Havia apenas entrega. Ele a guiou até a cama, cada toque uma reverência, cada beijo uma adoração. A noite deles não foi uma explosão de paixão desenfreada, mas uma exploração lenta e profunda de 2 almas que finalmente se encontravam sem armaduras. Ele descobriu os contornos do corpo dela com a paciência de um explorador.
e ela descobriu a ternura que se escondia sob a força dele. Foi uma noite de descobertas, de promessas sussurradas na pele. O começo de uma intimidade que os uniria para sempre, muito além dos votos que haviam feito. Naquela noite, o CEO implacável e a faxineira resiliente desapareceram. E em seu lugar, havia apenas um homem e uma mulher, nus em corpo e alma, finalmente em casa. A manhã seguinte não nasceu com o som de um despertador ou com a urgência de uma agenda. Nasceu com a luz do sol se infiltrando suavemente pelas cortinas, com o som das ondas quebrando na praia e com a sensação de um corpo quente e familiar ao lado do dela. Lídia abriu os olhos lentamente, sentindo-se ancorada de uma forma que nunca havia experimentado. Pedro ainda dormia, o rosto relaxado, desprovido da máscara de controle que usava para enfrentar o mundo. Pela primeira vez, ela pôde observá-lo sem pressa, sem medo. Viu a pequena cicatriz, quase imperceptível, acima de sua sobrancelha, um vestígio daquele passado nas ruas que ele mencionara. Viu como seus cílios escuros repousavam contra a pele. Naquele momento, ele não era o CEO, não era o protetor implacável. Era apenas Pedro, o homem dela. Um sentimento de posse, terno e feroz, a preencheu. Ele era seu, assim como ela era dele. Uma verdade tão simples e tão avassaladora. Como se sentisse seu olhar, ele se mexeu, os olhos se abrindo lentamente. Eles não disseram nada. O primeiro bom dia foi um beijo, longo e preguiçoso. Um beijo de quem não tem pressa, de quem tem a vida inteira pela frente. A intimidade da noite anterior havia se transformado em um conforto matinal, uma familiaridade que parecia existir desde sempre. A paixão ainda estava lá, uma brasa quente sob a superfície, mas agora era acompanhada por uma ternura profunda, uma cumplicidade que era a verdadeira base de seu amor. Eles passaram o resto da lua de mel em uma bolha, um mundo só deles, longe de e-mails, relatórios e dos olhos do mundo. E foi ali, naquele refúgio, que eles realmente se tornaram uma família. O retorno à rotina de trabalho foi um teste. Como seriam vistos agora? Mas a mudança que encontraram foi sutil e definitiva. Ninguém mais ousava olhar para Lídia com desprezo ou suspeita. Ela não era mais a faxineira que virou assistente. Ela era Lídia Sampaio, a esposa do presidente, uma figura que por si só já impunha respeito. Mas o verdadeiro poder de Lídia não vinha mais do sobrenome que ela carregava, vinha de dentro. A prova disso veio em uma tarde, no corredor do andar executivo. Ao dobrar uma esquina, ela deu de cara com a mulher da copa, a mesma que a humilhara e provocara. A funcionária congelou, o pânico estampado em seu rosto, visivelmente se preparando para desviar, para fugir. Mas Lídia não lhe deu essa chance. Ela parou e a encarou não com raiva ou superioridade, mas com uma calma serena. "Bom dia, Sandra", Lídia disse, a voz suave. A outra mulher ficou branca como papel, gaguejando. Bom dia, senhora Sampaio. Me desculpe, eu... Fica tranquila." Lídia a interrompeu, a gentileza em sua voz sendo mais desarmante do que qualquer reprimenda. "Eu não sou o tipo de pessoa que guarda esse tipo de coisa. O que aconteceu ficou no passado." A funcionária a olhou, a confusão e a vergonha lutando em seu rosto. Lídia continuou, com uma maturidade que vinha de quem já havia vencido batalhas muito maiores. "Nós todas estamos aqui tentando fazer o nosso melhor, tentando construir algo, inclusive você. Que tal focarmos nisso? Tenha um bom dia." Ela não esperou por uma resposta. Apenas sorriu levemente e continuou seu caminho, deixando para trás uma mulher completamente atônita. Lídia não precisava mais que Pedro a defendesse. Ela havia encontrado a própria voz, e sua graça era uma arma muito mais poderosa do que a fúria dele. Meses depois do casamento, a vida deles assentou-se em uma felicidade tranquila e sólida. A casa
Antes um projeto, agora era um lar, preenchido com risadas e o cheiro de café fresco. Lídia havia concluído a faculdade com as melhores notas de sua turma e, com o incentivo de Pedro, assumira um papel de liderança em um novo projeto de expansão da empresa, provando a todos, de uma vez por todas, que sua ascensão se devia unicamente à sua mente brilhante. Pedro, por sua vez, continuava sendo o líder implacável no trabalho, mas havia aprendido a arte de deixar o império do lado de fora da porta de casa. Numa noite, enquanto estavam aconchegados no sofá, a cabeça dela em seu peito, os dedos dele acariciando distraidamente os cabelos dela, Lídia suspirou. Sabe, ela disse, a voz um sussurro, acho que você realizou quase todos os meus sonhos. Pedro, que estava quase adormecendo, abriu os olhos. A palavra quase o despertou completamente. Ele se afastou um pouco para poder olhá-la nos olhos. Quase? Ele repetiu, o tom calmo, mas afiado. Como assim quase? O que está faltando? Lídia hesitou, mordendo o lábio. Foi um erro. O olhar dele se intensificou, aquele olhar que ela conhecia tão bem, o olhar de um homem que não descansa até resolver um problema. Ele ergueu o queixo dela com 2 dedos, forçando-a a encará-lo. Você sabe que, se existir algo faltando no seu universo, Lídia, eu não paro até encontrá-lo e colocá-lo em suas mãos. Então me diga. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar com a vulnerabilidade de sua confissão. Eu sempre quis ser mãe. A voz dela saiu mais suave agora. Mas eu sei que ainda é cedo. A gente acabou de casar. A vida está tão boa assim. Ela não conseguiu terminar a frase. Pedro a silenciou com um beijo profundo, quente, cheio de uma decisão que a deixou sem fôlego. Quando ele se afastou, a testa ainda colada na dela, a voz dele era grave, carregada de emoção. Não há nada neste mundo que eu queira mais do que construir uma família com você. Não é cedo, é a hora certa. Os dedos dele deslizaram pelo rosto dela com uma possessividade terna. Considere seu pedido uma ordem, minha esposa, e futura mãe dos meus filhos. Nossa felicidade nunca foi feita para esperar. Os meses que se seguiram, no entanto, trouxeram um tipo diferente de desafio. A gravidez, que eles imaginaram que viria com facilidade, simplesmente não acontecia. Cada mês que passava, cada resultado negativo, era uma pequena pontada de decepção. Lídia tentava não se abalar, tentava esconder a frustração crescente, mas Pedro via, ele sempre via. E em vez de se frustrar, ele se tornou a rocha dela. Ele a proibia de se culpar, enchia a casa de flores nos dias mais difíceis e a segurava em seus braços durante a noite, quando a tristeza ameaçava transbordar. Nós estamos juntos nisso, ele repetia. Vai acontecer no nosso tempo. E aconteceu. Em uma manhã comum que não parecia ter nada de especial, o mundo mudou. Pedro estava em seu escritório, imerso em uma chamada de vídeo, quando Lídia entrou. Ela não disse nada. Apenas colocou uma pasta sobre a mesa dele e ficou parada, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, o rosto uma máscara de ansiedade e esperança. Intrigado, ele encerrou a chamada e abriu a pasta. Dentro não havia um relatório. Havia apenas uma única folha de papel, um exame de laboratório. Ele leu a primeira linha, a segunda. Então, seu olhar focou no resultado. Positivo. O tempo parou. O ar pareceu fugir de seus pulmões. Ele ergueu os olhos lentamente para Lídia. Ela já estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, um sorriso trêmulo em seus lábios. Ela apenas assentiu. Sim, era real. Em um segundo, Pedro estava de pé. Ele contornou a mesa e a envolveu em um abraço tão forte, tão desesperado em sua felicidade, que a ergueu do chão. Ele a beijou, um beijo salgado pelas lágrimas, um beijo de pura e absoluta vitória.
A maior conquista de sua vida não estava em um contrato assinado, mas naquela pequena folha de papel. 2 anos depois, o riso infantil ecoava pela casa espaçosa. Ágata, uma miniatura perfeita de Lídia, com os olhos determinados de Pedro, corria desajeitadamente pela sala, fugindo do pai que a perseguia, engatinhando pelo tapete. Pedro Sampaio, o homem temido por seus concorrentes, o titã do mundo corporativo, estava completamente rendido, fazendo barulhos de monstro e gargalhando como um menino. Lídia os observava da porta da cozinha, o coração tão cheio que parecia que ia explodir. A felicidade não era um destino final. Era aquilo, eram aqueles momentos. Não seria esta, afinal, a maior conquista de todas? Transformar as cicatrizes do passado no alicerce de um futuro onde o amor e a alegria podem finalmente florescer sem medo. Olhando para a filha nos braços do homem que um dia parecera tão inalcançável, Lídia soube. Aquele café derramado, aquele olho roxo, toda a dor e a humilhação, não foram um fim. Foram um começo tortuoso, a estrada improvável que a trouxera para casa. E desta vez, sim, sem dúvida alguma, todos os seus sonhos estavam exatamente onde deveriam estar. A história de Pedro e Lídia termina aqui, mas talvez ela converse com algo que só você sabe. Quantas vezes você também se sentiu invisível, carregando o peso de batalhas que ninguém via, acreditando que a única opção era suportar em silêncio. A jornada de Lídia nos lembra que sua dignidade nunca esteve em dúvida, mesmo quando tentaram apagá-la. A verdadeira força, às vezes, está em permitir que alguém veja suas rachaduras, em aceitar a mão estendida não como caridade, mas como um direito seu de ser cuidada e valorizada. Talvez a sua dor seja outra. Um coração partido, um sonho adiado, a sensação de que seu valor não é reconhecido. Mas a lição que fica é que você merece mais do que a invisibilidade. Você merece um Pedro em sua vida, seja ele um parceiro, um amigo ou a sua própria voz interior, que olhe para você e veja não os seus erros, mas o seu imenso potencial. Essa história, no fundo, também é sobre você. E sobre a sua coragem de um dia reescrever o seu próprio destino. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que às vezes nosso maior valor está escondido exatamente onde dói, esperando que alguém com coragem olhe além da ferida. A história de Pedro e Lídia fala sobre como um ato de compaixão pode ser a força mais poderosa do mundo, capaz de transformar dor em amor e um final em um recomeço. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Pedro e Lídia continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.